nessa série eterna sobre teoria literária, teoria nunca acaba. No último vídeo eu comecei o que eu chamei de a trilogia do autor, que vão ser 3 vídeos em que a gente vai comentar um pouco sobre a figura, sobre o papel do autor. No primeiro vídeo eu comentei, na verdade vocês comentaram mais do que eu, sério, os comentários naquele vídeo foram um arraso, sobre o ensaio A Morte do Autor, do Roland Barthes. E nesse ensaio Roland Barthes fala que depois que a obra foi publicada, a interpretação do autor é só mais uma em meio a todas as outras interpretações que vão surgir a partir dali. Para mais informações, clique aqui. Mas agora vamos chamar ele, o trevosíssimo Edgar Allan Poe. Em 1846, Poe escreveu um artigo chamado Filosofia da Composição, que dependendo da tradução pode aparecer também como um método da composição. Nesse artigo, ele explica como que ele escreveu O Corvo. Ele cria um tutorial de como escrever um poema, escrever uma história e fazer isso dar certo. Aí a primeira coisa que ele vai falar é que você precisa ter uma noção do tamanho da sua história. Ele privilegia histórias que ele diz que você consegue ler numa sentada. Porque qualquer história que você tem que parar para depois voltar a ler, você quebra o ritmo da narrativa. Ou seja, se você é um escritor de romance, se você é um diretor de um filme de mais de 2 horas e meia de duração, você tem que ter o dobro de cuidado para fazer com que o seu público fique preso àquilo ali, queira voltar, queira continuar. Depois o Paul vai falar que é preciso ter muito cuidado com o tom que você quer dar para a história. Estão preparados para o bingo? Bingo Marvel hoje. Muita gente, quando eu tinha tempo de responder essa aqui no Tumblr, perguntava o que é que eu achava desse boom de filme de quadrinhos, se eu preferia Marvel, se eu preferia DC. Tinha uma galera bem curiosa em saber por que eu odeio tanto o filme dos Vingadores. E a minha resposta é padrão. Eu não tenho nada contra o gênero adaptação de quadrinhos. Imagina, olha pra minha cara, se eu vou ter alguma coisa contra. Lógico que não. Olha pra minha cara. O que me irrita é quando me vendem um filme dizendo que vai ser uma coisa séria e lá no meio aparece um stand-up. Eu amei Guardiões da Galáxia. É o meu segundo filme favorito da Marvel. E é um filme comédia anos 80. Como que eu poderia gostar? Simples, porque desde o começo eles me deixaram bem explícito que se tratava de um pastiche de filmes de aventura dos anos 80. Adorei! Paul também vai falar pra gente se preocupar com o tema principal da obra e com o local em que ela vai se passar. E quando ele fala de local, não é necessariamente um país. O Corvo mesmo, o poema, se passa na casa do cara. Um local. E tudo isso, a duração, o tom, o local, o tema, vai colaborar para criar um efeito. O efeito é o ponto principal. É o que você quer atingir. Se você tinha a intenção de criar um efeito com a sua história e de alguma forma esse efeito não se criou, Houston, we have a problem. Só que particularmente o que eu acho ainda mais interessante do que esse passo a passo que o Paul cria é a alfinetada máxima que ele dá no artista. Artista é aquele cara louco. Ele não sabe por que ele tá criando, ele só sabe que ele precisa criar, é mais forte do que ele, socorro! Edgar Allan Poe já chamava atenção para isso na metade do século XIX. Porém, nós, indivíduos pós-modernos, continuamos com a mesma mentalidade. Que é justamente essa ideia romântica de que o artista, do que quer que seja, ele é uma pessoa irracional. Ele é uma pessoa que cria em momentos de impulso, em momentos de criatividade extrema, que ele não pensa naquilo que está criando. Por um lado, poxa, bonito pensar na arte como algo tão transcendental, mas por outro, acaba minimizando o trabalho que as pessoas têm para criar uma obra. Não é todo artista que vai ser um Rambo da vida, que vive uma vida boêmia e escreve toda a sua obra dos 17 aos 21 anos. Claro que existe aquela pessoa que tá lá indo dormir, de repente vem a ideia, ela acorda, começa a escrever e opa, surgiu. Às vezes, por mais louca que seja a narrativa, o autor teve um método para escrever aquilo. Olha aqui, O Sonho e a Fúria. Maravilhoso esse livro. Todo mundo louco.
Agora vai ver uma entrevista do Faulkner pra ver o que ele fala. Ele explica que tinha uma lógica no que ele estava escrevendo. Existe uma lógica em ser ilógico. A História Secreta é um livro todo estruturado como se fosse uma tragédia grega. Eu consigo ver a Dona Tarde sentando e pensando, se na tragédia grega a gente já começava sabendo o final, então no meu prólogo eu vou contar quem morreu e quem matou. Pra não entrar em contradição com o Roland Barthes, eu nem vou falar que a gente tem que se preocupar em tentar descobrir a intenção do autor. Mas a gente tem que considerar o trabalho que é escrever um livro, o trabalho que é fazer um filme. Um trabalho inteligente e detalhista, cheio de nuances. Olha o nível de detalhe que o Poe colocou no Corvo, segundo ele mesmo nesse artigo. Ele precisava de uma repetição. No caso, a repetição seria o Nevermore. Então ele poderia usar um animal. O primeiro animal que ele pensou foi um papagaio, mas o papagaio não é trevoso o suficiente para o que ele queria no poema. Então ele foi pro corvo, que também é um animal que consegue imitar a fala humana. Aí o corvo pousa no pálido busto de Pallas. Ele queria criar essa aliteração de pale e Pallas. Agora vocês pensam no trabalho de um tradutor, de saber isso e tentar encaixar na língua em que ele está traduzindo, se ele vai mudar o nome da deusa, se ele vai mudar a característica de pálido para alguma outra que coincida com a letra. Para vocês verem que tradução não é só saber uma língua e outra. Quando eu era criança e eu lia que fulano demorou 10 anos para escrever um livro, eu pensava, uau, isso é uma vida. Hoje eu acho o mínimo. Hoje, quando me aparece livro que foi escrito em 1 ano, autor que escreveu 3 livros em 2 anos, eu já penso, você pegou aí umas histórias guardadas e trocou os nomes, né? E aí fica um conselho, principalmente pra você que quer ser escritor. Não paga de louco, não. Não é porque é arte, não é porque é subjetivo que não tem lógica. E eu não sei vocês, mas eu acho extremamente gratificante saber que eu tô gastando meu tempo pra me debruçar e analisar uma obra e saber que o autor usou o tempo dele pra escrever algo de forma extremamente perspicaz e com nível de detalhes que merece ser analisado, que precisa ser analisado. Joinha pelo Poe Gótico Suave, dando alfinetada. E tchau, tchau, e até o próximo vídeo.